Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio Campos do projeto Música na Roda e do site aprendendoonline.com.br. Tudo bem? Então, eu estou gravando esse vídeo porque eu tive uma sacada. Uma sacada nada mais é do que um insight, não uma, uma ligação sobre uma coisa que tem um poder muito forte sobre a gente. E um poder é um pensamento, na verdade, é um poder limitante que limita a gente em uma série de coisas. E eu queria dar uma desenvolvida sobre isso com você. É uma coisa muito importante para quem está começando a tocar violão. Muita gente, você já deve ter prestado atenção nisso, você que está começando agora, e talvez até já tenha sentido isso, e até talvez, se bobear, já passou por isso e já achou que está encerrada a situação. Muita gente se empolga muito para tocar violão. Puxa, eu quero tocar violão, quero fazer acontecer. E depois de algumas tentativas, desiste. Né? Simplesmente desiste. E aí eu, pensando nisso, assim, acho curioso, porque muitas pessoas fazem isso. Não é uma coisa episódica, uma ou outra pessoa. Não. É muito comum, realmente, que a pessoa se empolgue no início e desista. Aliás, isso acontece em N outras situações. Pois eu venho aqui, em específico no caso do violão, eu venho aqui trazer o que eu acho que foi uma sacada que eu tive, que é o seguinte: tocar violão é uma coisa emocionante, certo? Mexe com a nossa emoção. Na verdade, quem já toca violão fica emocionado. E quem ouve um violão também fica emocionado. Mas existe um caminho entre o ouvir o violão, o decidir começar a tocar violão e o tocar violão. Existe um caminho aí, certo? E bom, eu sou professor, enfim, há muitos anos, e a gente sempre estuda, sempre está se aprofundando, pesquisando, ainda mais agora com o Google, né? A gente pesquisa muito na internet, muitas coisas. E eu andei dando uma pesquisada, na verdade já tem alguns meses isso, sobre PNL, Programação Neurolinguística, e também sobre as estruturas cerebrais, para entender um pouco como é que funciona a apreensão dos conteúdos, como é que se dá a aprendizagem pelo cérebro. Entra uma coisa mesmo fisiológica. Andei dando uma olhada, é claro que eu não sou nenhum médico, não sou um especialista, não posso dar uma opinião abalizada, porém, eu posso pesquisar. E no Google, dando uma googada, né, eu descobri algumas coisas. Uma das coisas que eu descobri e que eu acho que é isso que leva a esse vídeo que eu estou fazendo aqui, é que o cérebro humano, assim como os cérebros de outros animais, ele é formado por camadas. E no nosso caso, em específico, nós temos 3 camadas cerebrais. Vindo de dentro para fora do cérebro, você tem lá dentro do cérebro o cérebro mais antigo, que todos os animais também têm, e que se chama a área ou a parte ou o cérebro reptiliano. É assim que ele é chamado. E essa parte ela é responsável por impulsos, por instinto. Então, quando você tem uma situação onde você está em perigo, você tem um sobressalto, e esse sobressalto ele ele é determinado, é uma reação, né, a um perigo, é determinado pelo cérebro reptiliano. Bem como também, por exemplo, situações como fome. Muitas vezes você está com fome e você olha um sanduíche num anúncio, ou você sente um cheiro, né, de um feijãozinho, e água, o cérebro já prepara você. Não tem que pensar, na verdade. É um cérebro que ele é instintivo, instinto mesmo. E da mesma forma, o cérebro reptiliano é responsável pela reprodução humana. Quer dizer, você não pode ficar pensando muito na questão reprodutiva. Os animais, falando aí do lado animal realmente,
eles, o processo de reprodução, o processo de acasalamento, ele se dá guiado por situações instintivas específicas que decorrem de comandos do cérebro reptiliano. Nesses sites que eu pesquisei, nesses livros que eu li, eles até dão um exemplo, que é o exemplo de quando passa uma mulher, muitas vezes os homens todos olham, porque é uma coisa. É claro que isso pode ter conotações machistas, eu não estou nem discutindo isso, eu tenho certeza, aliás, disso. Mas isso acontece, e muitas vezes você nem está querendo, enfim, namorar com a pessoa, nem nada, mas ocorre isso com alguma frequência. Já disse, independente da questão machista, isso acontece. E acontece também com as mulheres também. Da mesma maneira, hoje em dia, até com a quebra do machismo, que é uma coisa que eu considero positiva, porque acho que as pessoas têm direito de se expressar, têm direito de se, enfim, de optarem. Enfim, o cérebro reptiliano, ele é responsável por isso. Ele é a camada mais lá de dentro do seu cérebro. Em torno desse cérebro reptiliano se desenvolveu o cérebro límbico. O cérebro límbico, ele é responsável pelas emoções, principalmente pelas emoções. Quando você chora, você se emociona, quando você sente uma alegria, uma felicidade, o cérebro límbico é o que te dá esse comando. Você fica, por exemplo, os animais têm cérebro límbico. Alguns, por exemplo, um cachorro se emociona, chora, fica triste quando morre o dono ou quando o dono viaja, enfim. É, é uma capacidade de determinados animais. O homem tem também esse cérebro, cérebro límbico. E é esse cérebro que nos dá a capacidade, por exemplo, de emocionar. A gente lembra, tem uma lembrança, um momento de emoção quando toca aquela música. Então a música, ela atua exatamente nesse momento. Quando você está numa roda de violão, você está lá emocionado, está curtindo, e de repente toca uma música que te toca, né? Aliás, a palavra tocar não é à toa. Ela te toca fundo, ela toca dentro do coração, e aí é o cérebro límbico que está dando esse comando. E você associa o violão a roda de violão, né? Todos na roda, se divertindo, em algum momento, um momento mais lírico, enfim. Você associa isso a momentos da sua vida. Você faz essa ligação emotivamente, emocionalmente. Então o violão tem essa capacidade realmente. Só que você chega e toma a decisão. Eu quero tocar violão. Eu vou aprender a tocar violão porque eu quero emoção. Ou porque eu quero me expressar na minha emoção. Ou porque eu quero tocar a emoção dos outros. Enfim, cada um tem o seu motivo. E aí você pega o instrumento para tocar. O cérebro límbico não vai resolver isso. O que vai resolver isso vai ser o terceiro cérebro que você tem. Na verdade, é a camada mais externa, que foi a camada que permitiu que nós nos tornássemos diferenciados das outras espécies, né? É o cérebro chamado neocórtex. É o mais novo, né? É o mais recente. Foi o que transformou os seres, os hominídeos, em seres humanos, como nós somos agora. Com capacidade de raciocínio, de fixação, de análise de elementos. Então, o cérebro neocórtex é o que vai determinar você conseguir entender aquelas cifras, aquelas posições, você perceber que é necessário uma lógica ali mínima, porém, sim, é necessária essa lógica. Não, você não precisa aprender música, não precisa aprender sustenido, bemol, nada disso para tocar violão. Porém, você tem que ter alguma estruturação ali para poder, aí sim, deixar deslanchar a emoção. Esse momento, e aí é isso que eu estava querendo falar para você. Esse momento é o momento chave no seu aprendizado, na sua passagem entre a pessoa que admira e se emociona, que quer tocar, para
a situação de ser uma pessoa que toca realmente. E aí sim, depois que você inseriu no seu neocórtex essa capacidade de executar, aí já talvez sem pensar tanto, vocês que talvez você tenha já percebido isso na música que você está trabalhando comigo no curso Música na Roda Violão, na música escolhida, você já está começando a não pensar muito no acorde, na mão direita, você está soltando, em alguns momentos você se solta. É a hora que o cérebro, o neocórtex, já está atuando de uma maneira tão natural que você se permite fazer com que o límbico entre e tome um pouco conta de você, do seu eu. E aí sim você se emociona. E aí sim você emociona as outras pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa. É necessário um pequeno esforço. Sim, é necessário um pequeno esforço. Não é um grande esforço, mas é um pequeno esforço que é natural de você, natural de mim, natural da raça humana, do gênero, da espécie humana. Tá? Então você, como eu, nós somos humanos. Nós podemos, sem dúvida alguma, fazer isso. Nós conseguimos fazer isso, que é o quê? Dominar o instrumento, porque esse instrumento, inclusive, foi criado por um ser humano, né? É um instrumento que foi concebido para um ser humano. Nós podemos dominar esse instrumento e, a partir daí, poder deixar fluir a beleza das emoções do límbico, do cérebro límbico, que é o que emociona. Eu tive esse insight hoje, pensando nessa questão toda da neurolinguística, das estruturas cerebrais, e associei ao nosso instrumento. Então, conselho que eu posso te dar: suplanta esse momento. Vá em frente com esse momento, porque é a partir daí que você vai poder depois usufruir as emoções. E não falta muito, com certeza. Tá bom? Se você estiver curtindo esse trabalho de vídeos que eu estou postando diariamente, você dá um curtir aqui nesse símbolozinho, dá um clique nesse símbolozinho, que é o símbolo do canal Aprendendo Online, lá no YouTube. E aí você se cadastra e você vai estar recebendo sempre esse material. E se você estiver gostando, além de tudo gostando, aqui embaixo vai ter uma mãozinha assim dizendo gostei, você dá o gostei. Se você não gostou, também você dá o não gostei, não tem problema, porque eu preciso realmente saber o que você está pensando, o que você está achando desse material que eu estou te disponibilizando, que são conteúdos variados, vão desde essas sacadas que eu tenho, até depoimentos, até entrevistas, até histórias, enfim, contadas. Eu acho que se você estiver gostando, por favor, dá um clique no gostei e deixe seu comentário, tá? Então, ó, apertou aqui o botãozinho, diz que gostou ou não gostou, mas eu acho que você gostou, eu tenho quase certeza, e deixe seu comentário aqui embaixo, tá legal? É isso aí, um abração do Fábio Campos e até amanhã.